Creme de emagrecimento, você já comprou? Você já ouviu falar sobre gel redutor, creme de emagrecimento que reduz medidas, faz você perder peso, perder gorduras? E aí, isso tudo é uma verdade? Fique até o final desse vídeo que você vai descobrir. Meu nome é Monique Farias, eu sou nutricionista e especialista em neurociência do comportamento humano. E nesse vídeo nós vamos relatar se realmente esse creme ou gel redutor se realmente perde gordura, que faz você perder medidas. Então a primeira coisa que eu tenho para falar é que esses cremes de emagrecimento, gel redutores, como eles são conhecidos, eles têm na sua fórmula, eles têm na sua composição elementos, substâncias que causam vasodilatação local, né? Então é o que dá aquela sensação de vermelhidão, de quentura, te dá aquela sensação que está sendo mobilizado gordura localizada. E o que acontece? Vai causar uma retenção de líquido e você vai perder medidas. Isso é uma verdade. Só que aí, você está perdendo gordura? Não necessariamente. Na verdade, você não vai perder gordura. Por quê? O emagrecimento ele é um processo complexo. Então você imagina que um simples gel redutor, creme de emagrecimento, você vai passar, vai esquentar e aí você vai emagrecer. Imagina se fosse verdade. A gente não precisaria fazer nenhuma dieta, exercício físico, afinal de contas é só se banhar desse gel, desse creme. E, gente, na verdade, assim, ó, o corpo humano ele é extremamente complexo, envolve... Para você emagrecer, perder gordura, envolve H2O, envolve CO2, então envolve hormônios, neurohormônios, enzimas. É um processo complexo de 2 etapas que faz com que você perda gordura e, consequentemente, você vai perder suas medidas. Como que é feito, como que é o processo de emagrecimento? E aí, a gente tem 2 processos, basicamente, e o primeiro a gente chama de lipólise. Lipo, que significa gordura, e o sufixo -ise significa quebra. Então a gente tem a quebra de gordura, e é por isso que se chama lipólise. E aqui, bem específico, eu vou entrar nessa etapa, eu vou falar da lipólise, apesar de que ela envolve vários outros processos, mas aqui em específico eu vou falar sobre o processo de emagrecimento, tá bom? Então, olha como é que funciona o emagrecimento no organismo. Não é fácil, é bem complexo. E aí, de forma bem simplificada, bem didática, vamos esclarecer aqui. Então, o primeiro processo que eu falei, a gente chama de lipólise, que é quebra de gordura. Então, aqui eu representei como tecido adiposo, né, que é o adipócito, que pode ser aqui, basicamente, pode ser aqui, né, a sua gordurinha abdominal. Para você mobilizar essa gordura, para ela ser oxidada, para ela ser eliminada, você precisa de um estressor, um momento estressante. E o que é esse momento estressante? Esse fator estressante? O estresse para o organismo não necessariamente é um aborrecimento, não é isso? O estresse para o organismo está ligado à sobrevivência. Então, no emagrecimento em si, o que é um momento estressor? É uma dieta. É algo estressante para o organismo, afinal de contas, o organismo está perdendo o seu estoque de energia. Isso para o organismo é grave, afinal de contas, para o organismo, ele está deixando de sobreviver, porque esse estoque de gordura, né, as nossas gordurinhas, elas são para o organismo uma sobrevivência. Então, nesses processos, envolve hormônios. Então, o momento estressor, a gente pode ter, pelo menos assim, ó, o cortisol aumentado. E aí a gente tem o cortisol aumentado quando a gente vai fazer uma dieta, a gente vai fazer um exercício físico, nosso cortisol sobe. Nós temos o glucagon. O glucagon é um hormônio que ele é antagônico à insulina. Então, quando você está alimentado, no estado alimentado, você tem a sua insulina aumentada. A insulina, ela inibe o processo de lipólise, ela inibe o processo de emagrecimento. Quanto mais aumentada ela está, a lipólise ela é inibida. Então, o glucagon ele tem um efeito ao contrário. O glucagon ele age como antagônico. Se a insulina está alta, o glucagon ele está baixo. Quando você está em jejum, por exemplo, você está dormindo, um jejum prolongado, em dieta,
o seu glucagon ele sobe e a sua insulina baixa. Então, quando o glucagon está aumentado, nós temos também a ativação desse primeiro processo, que é a lipólise. Temos também os neurohormônios, né, ou envolvidos também, que são as catecolaminas. Mais conhecidas como a adrenalina e a noradrenalina. Geralmente também elas estão sendo secretadas pelo nosso organismo através do exercício físico, do treino intenso, no momento de luta e fuga. É assim que o corpo humano entende. Então, quando você tem esses exemplos de hormônios e neurohormônios envolvidos para ativação da lipólise, esses hormônios, eles ativam as enzimas lipases. O que essas enzimas elas fazem? Elas quebram esse triacilglicerol. Lembra que eu falei, tem um vídeo explicando aqui, e eu vou deixar aqui na tela se você quiser ver, sobre o que é o triacilglicerol. Nesse vídeo eu expliquei, mas aqui a gente explica novamente. O triacilglicerol é uma molécula no qual o organismo ele se utiliza para o estoque de energia. Então, essa gordura, esse triacilglicerol, ele fica armazenado no nosso tecido adiposo, né? Nessa sua forma de triacilglicerol. Então, essas enzimas lipases, que são ativadas através desses hormônios, elas quebram aqui, ó. Elas quebram esses ácidos graxos e o glicerol. E aí nós temos esse ácido graxo livre, esse ácido graxo livre e esse ácido graxo livre, e nós temos o glicerol. Então, elas foram... Opa, vamos lá. O quadro quase caiu. Nós temos, então, através das enzimas lipases, nós temos a quebra do triacilglicerol e agora nós temos essas moléculas livres. Elas vão para a corrente sanguínea e, obviamente, elas são gorduras, né? E o sangue, ele é basicamente água. Então, elas vão ser transportadas pela transferrina, que é uma proteína que é produzida no fígado. E essa transferrina vão levar esses ácidos graxos e o glicerol até o tecido-alvo. O glicerol, em específico, ele vai para o fígado e lá vai produzir glicose, vai produzir energia. E aí nós temos essas moléculas livres na corrente sanguínea e vão para o tecido-alvo. E aqui eu representei pelo músculo. Meu filho falou que parece uma mão, mas não é uma mão, é um músculo. E aqui pode ser seu bíceps ou tríceps, não importa. Aqui, esses ácidos graxos livres, eles entram aqui. E aqui na célula, eita, nós vamos dar um zoom aqui. E aqui nós temos a mitocôndria. Tá falhando aqui. Opa! E aqui nós temos a mitocôndria. O que essa mitocôndria faz? Qual é o papel dela aqui? Esse segundo processo aqui se chama beta-oxidação. Então, nós temos o primeiro processo, que se chama lipólise, que é a mobilização da gordura para a corrente sanguínea. Então, nós temos a quebra do triacilglicerol para a corrente sanguínea. E o segundo processo para o emagrecimento, para a oxidação de gordura, se chama beta-oxidação, que acontece aqui, em específico, eu vou falar do músculo. Se você estiver em exercício, se você fizer uma corrida, um aeróbico, aqui na mitocôndria, na célula do músculo, que é o miócito, em específico, na mitocôndria, ela funciona como uma churrasqueira. Então é aqui que essas moléculas livres, elas vão ser oxidadas. Então, vamos recapitulando. Nós temos o primeiro processo de emagrecimento, que é a lipólise, que é a quebra de gordura, onde nós vamos ter a mobilização do triacilglicerol, a quebra do triacilglicerol, através dos hormônios que serão ativados, que vão ativar as enzimas lipases
para quebrar esse triacilglicerol, e aí nós temos essas moléculas livres na corrente sanguínea, que vão ser transportadas pela transferrina até o tecido-alvo, o órgão-alvo, que no caso aqui é os músculos. No músculo, em específico, na mitocôndria, essas moléculas vão ser oxidadas. Então aqui a mitocôndria vai funcionar como se fosse uma churrasqueira. Então aqui que ela finalmente vai ser oxidada. E aí você vai perder gordura, você vai emagrecer. Então, veja como que esse processo de emagrecimento ele é complexo. Aqui está de uma forma bem básica, bem objetiva. Então eu quero que vocês entendam que para emagrecer não é fácil, tanto comportamentalmente, que eu acredito que seja o mais difícil, mas como isso é complexo para o organismo. Porque o organismo ele está entendendo que ele está perdendo energia. E como eu sempre falo que a prioridade do organismo é sobrevivência, então ele tende a dificultar esse processo. Então ele tende a fazer com que o seu metabolismo fique lento. Por isso que para emagrecer não é correto você fazer uma dieta muito restrita. O ideal é que você perca gordura, que não é fácil, pelo menos de 2 a 3 quilos no mês. Isso faz com que o organismo trabalhe a seu favor e você finalmente vai conseguir perder gordura de forma linear, de forma constante e de forma com que você consiga aderir à dieta. Afinal de contas, você não vai passar fome, não vai ser uma dieta restrita, ok? Então, basicamente é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu peço que você curta, que você compartilhe, que você leve essa informação a mais pessoas, para que você não seja enganado por várias informações que tem na internet. Então, o organismo é complexo. Então, eu gosto de trazer aqui de forma bem didática como que o organismo funciona, porque quando a gente tem ciência de o que acontece com o nosso organismo, o tratamento ele fica mais fácil, porque a gente está visualizando, tendo a consciência do que está acontecendo dentro do nosso próprio corpo. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te espero até o próximo vídeo. Até lá!